louvar a Jesus por esta oportunidade. Eu estive ausente com os irmãos as últimas 2 terças-feiras, em decorrência de compromissos com a minha família. Um foi o aniversário da minha filha Ana Luísa e o outro a formatura da Helena, né? E há situações que marcam muito a vida das nossas filhas e filhos, e eu certamente não queria carregar a marca de não estar ao lado delas em momentos que são preciosos para elas. E por isso que eu não pude estar aqui com os nossos irmãos. Eu quero convidar a igreja para lermos um pouco da palavra de Deus, nesta ocasião, ainda falando sobre a sabedoria de Salomão. Nós vamos meditar agora no livro do Eclesiastes. Eu estou falando de maneira sortida, tá? Sobre os conselhos de Salomão. E nós vamos ao capítulo de número 9. E eu convido vocês para lermos o versículo de número 11 a seguir. Encontraram? Amém, meus irmãos? Diz assim a palavra do Senhor: percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida, os fortes nem sempre triunfam na guerra, os sábios nem sempre têm comida, os prudentes nem sempre são ricos, os instruídos nem sempre têm o prestígio, pois o tempo e o ocaso afetam a todos. Além do mais, ninguém sabe quando virá a sua hora. Assim como os peixes são apanhados numa rede fatal e os pássaros são pegos numa armadilha, também os homens são enredados pelos tempos de desgraça que caem inesperadamente sobre eles. Amém. Queridos, nós, quando olhamos para as palavras do sábio Salomão, nas suas ponderações e reflexões sobre a vida, e o Salomão faz isso com muita profundidade e com bastante extensão, ele pensando sobre os muitos e variados temas filosóficos dos seus pensamentos, ele chega a uma grande conclusão. E a conclusão que ele tem é que as coisas, às vezes, elas não acontecem como deveria acontecer. Para Salomão, às vezes, há algumas injustiças na vida, alguns fatos que não deveriam acontecer, há circunstâncias que não deveriam ser criadas em nossas vidas, que nós não deveríamos viver estas circunstâncias. E nessa consideração que ele faz, ele pensa algo que certamente é um dilema de boa parte das pessoas sensatas, ou por que não dizer de quase todas as pessoas sensatas. As considerações que ele faz é que, às vezes, não ganha quem está mais preparado. Às vezes, não é o justo que se destaca, não é quem tem o temor a Deus que vai bem, não é quem procura fazer o que é certo
porque recebe a boa paga da vida. E aí é claro que, se você ponderar como nós estamos vendo a nossa sociedade dos dias de hoje, se o Salomão estivesse aqui acompanhando tudo que nós estamos vendo, ele ia ficar ainda mais, talvez, depressivo ou estressado, depende aqui de como nós podemos dizer que ele esteja, com tudo o que os nossos olhos estão vendo. O mundo parece, nos dias de hoje, irmãos, uma grande bagunça. O mundo está numa profunda inversão de valores, que faz com que os nossos pensamentos, as nossas conclusões, nos afetem profundamente. Por exemplo, quando nós olhamos os últimos acontecimentos do Brasil, tá? Eu vou chamar a sua atenção para alguns poucos detalhes, e não tome isso como uma intenção de fazer qualquer fala política, mas vamos lá para você entender. Nos últimos anos, o Brasil teve muitos escândalos de corrupção, mas severos escândalos de corrupção. Vimos assim, o Brasil se tornou para o mundo um país que exportava manchete daquilo que não prestava. Então, por exemplo, olhamos para o que aconteceu no maior escândalo que o nosso país ele pôde presenciar, a Lava Jato. Foram desviados centenas e centenas de milhões e bilhões de dólares, de reais dessa empresa. Só para se ter uma ideia, a empresa aceitou colocar no seu balanço contábil, eu quando li isso eu desacreditei da minha vida, que a empresa aceitou colocar no balanço contábil dela que ela tinha alguma coisa perto de 3 a 4, aí outros fizeram algumas atualizações para 6 bilhões de desvio e corrupção. Você imagine o que é uma empresa escrever num balanço contábil. O balanço contábil é a apuração que você faz de um exercício de trabalho, de ano de trabalho da sua empresa. Então você pega, por exemplo, o calendário lá de 2025, de 2024 até de 2023 até 2024. Você tem que colocar todas as suas receitas, todas as suas despesas, depreciação, impostos que você pagou, todas as coisas, e no meio do seu balanço está escrito lá 6 bilhões corrupção. Todas as pessoas que foram ativas ou passivas nessa corrupção estão soltas. E agora a justiça da nossa nação, se é que a gente pode chamar de justiça, está indenizando as pessoas que roubaram o erário público. Os políticos, os empresários que fizeram toda essa farra na nossa nação, estão sendo indenizados. Aí você vê o Salomão dizendo que nem sempre as coisas acontecem da maneira que nós estimamos que ela aconteça. E por que isso? Porque seria muito normal que nos dias de hoje todas essas pessoas estivessem presas, e não somente presas, mas que elas devolvessem ao Estado tudo aquilo que elas levaram, tudo aquilo que elas roubaram da nossa nação. Mas aí não para por aí, isso é só um dos exemplos que eu lhe dou. Quais os outros exemplos que eu posso lhe dar? Por exemplo, a nossa nação, e eu vinha conversando com meu sobrinho a respeito disso, ela produz com muita rapidez grandes personalidades e celebridades. Quando eu digo grande, eu não estou colocando valor, se essa pessoa tem ou não valor, eu só estou dizendo que ela se torna grande na nossa sociedade. Então você pega, por exemplo, esse pessoal, esses MCs que surgem por aí, e moça que canta também, que eu não sei se o nome delas também é MC, mas vocês já entenderam o que eu estou querendo dizer. Você olha para essas pessoas, elas têm um crescimento meteórico. De um dia elas lançam uma música que é pura baixaria,
só xingamento, sensualidade, quando não são músicas assim. De vez em quando você está na rua, você não tem muito o que fazer, você passa, ouve um negócio daquele, você tem que chegar no ouvido da criança, me perdoe aqui, dá licença, fazer assim, ó, para ela não ouvir os palavrões, as palavras profanas que são proferidas. Só que essas pessoas alcançam as paradas de sucesso, suas músicas viram hits e começam a ganhar centenas e milhões de reais e vai ganhando projeção. E tudo isso acontece diante dos nossos olhos. Nós olhamos às vezes a vida na sua complexidade, o exato oposto. O que é o exato oposto? O homem justo, o homem correto, o homem bom, o homem do trabalho, o homem digno, o homem esforçado, que luta diariamente as suas batalhas para dignificar a sua família, para dignificar o seu lar, para colocar o pão sobre a sua mesa. E diante de todos esses embates, às vezes esta pessoa tem o infortúnio de ser mandada embora, uma crise acomete a economia e os primeiros que vão são os trabalhadores dignos, as pessoas corretas, as pessoas do bem. Aí você pega um jovem que está estudando, se preparando para a vida, dedicando horas de estudo, de preparação para poder vencer, e infelizmente ele não consegue uma bolsa de estudo, e por isso ele não consegue entrar numa faculdade, porque na família dele ele não tem um orçamento para poder fazer uma faculdade paga, e aí ele é obrigado a se ver diante de uma situação que ele vai ter que abrir mão do sonho dele e trabalhar de uma outra maneira, de forma até forçada, muito distante daquilo que ele gostaria de realizar. Quando a gente olha a palavra de Deus, o sábio Salomão está dizendo: os velozes nem sempre vencem a corrida, os fortes nem sempre triunfam sobre a guerra, os sábios nem sempre têm comida, os prudentes nem sempre são ricos, os instruídos nem sempre têm o prestígio. Aí aqui então é que está o negócio. A nossa sociedade está assim completamente bestializada. As pessoas que têm vozes na nossa sociedade faz vergonha, irmão. Esses dias, desculpe aí se alguém segue esse tipo de gente, mas eu não vou deixar de falar só porque você segue. Eu ouvi que a justiça brasileira estava convidando um rapaz que imita foca. Eu não vou falar o nome dele não, mas você já sabe. Ele é um imitador de foca, só fala porcaria por aí, xinga, fala palavrão, ensina tudo que não presta para as crianças, para ele poder ser alguém que vai analisar o discurso de ódio que existe nas redes sociais, e ele será uma espécie de censor. Aí quando você lê um negócio desse, e é só você pegar um vídeo, se coloca assim, se você quiser saber do que eu estou falando, você coloca homem que imita foca, aí vai aparecer um monte de gente besta. O mais novinho lá é o que você vai ver, você vai entender o que eu estou falando, não vou falar o nome dele não. Esse cidadão foi convidado pela justiça para poder fazer palestra, para receber dinheiro, para ser uma espécie de censor daquilo que eu e você podemos ou não falar. É um mundo, irmão, completamente distorcido. É a inversão completa dos valores. É um mundo que hoje está completamente comprometido com tudo aquilo que não presta.
E no meio de tudo isso está os crentes, está o homem justo, que quando olha para isso, o desespero toma conta do nosso coração, porque nós não conseguimos lidar com o mundo desta maneira, porque para nós o correto deveria ser, os justos deveriam sempre florescer e prosperar, os ímpios deveriam sempre receber o seu castigo, aquele que comete um assassinato deveria estar preso, aquele que rouba deveria estar preso. Mas no mundo de hoje as coisas não acontecem dessa maneira. Há uma grande inversão de valores e nós somos tomados de uma grande crise quando olhamos para tudo isso. E deixe-me dizer, essa foi a crise do Abacuque, essa foi a crise do Asaf. Olhar para o mundo e ver o mundo completamente anarquizado, e ele tentando conciliar a sua vida de fé e de justiça com Deus, só que ele olha para o lado, o ímpio vai indo muito bem. Veja comigo, Salmo de número 73. Salmo de número 73 é a crise do Asaf. Qual que é a crise do Asaf? Verso de número 2, ele diz assim: quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. Olha a sinceridade desse homem, irmãos. Olha o que ele tem coragem de escrever. Eu gosto da Bíblia porque a Bíblia ela mostra a alma dos seus heróis. E às vezes a alma dos heróis, elas não têm só a pureza, elas têm também essas coisas aí. E no verso de número 3, 2, ele diz assim: por isso, verso 3, pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. Ele olhou exatamente o que eu e você estamos olhando, e eu vim comentando com meu sobrinho outra coisa. São fatos. Um jogador, esse nós podemos falar, que eu não estou falando nem mal nem bem, é só você entender. O Neymar foi contratado a esses, não sei se faz 1 ano ou 2, eu não acompanho muito, mas faz 1 ano. Ele foi contratado por um time, acho que da Arábia Saudita, é isso, João Vitor? Esse homem foi contratado para ganhar 2 bilhões, presta atenção, 2 bi, um B de bola mesmo, não é M de milhão não, é B de bilhão, 2 bilhões de reais, para jogar uma temporada, 1 ano, ganhar 2 bilhões. Quando você olha um negócio desse, o que você pensa? De primeiro assim, dá uma inveja, né, irmão? Puxa vida, eu não precisava nem ganhar 2, né? Não precisava nem ganhar 1 bi, né? Se desse 1 milhãozinho para nós já estava bom, não estava, irmão? Dá uma inveja santa. O Asaf, ele olhou para tudo isso e ele disse: eu tive inveja, porque eu estou me esforçando, eu estou fazendo a minha parte, eu estou lutando para andar em retidão, em justiça, eu estou correndo atrás, eu estou fazendo aquilo que me cabe fazer, mas quando eu olho para os ímpios, eu tenho deles a inveja. Por quê? Porque eles estão prosperando, eles estão indo muito bem, e eu acredito que se olharmos pela perspectiva do dinheiro, eles estão ótimos, eles estão muito, mas muito bem.
Ele diz assim, olha, verso de número 4: eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte, estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doença, como os outros homens. Por isso, o orgulho lhes serve de colar e eles se vestem de violência. Verso 7: do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Olha para esse mundo e veja tudo que nós estamos contemplando diante dos nossos olhos, se a história não está apenas se repetindo diante dos nossos olhos. E tudo isso, irmão, provoca em nós revolta. Quando nós lemos o livro do profeta Abacuque, fazendo aqui um paralelo com essa leitura que nós estamos tendo, o Abacuque é um profeta que ele ousa reclamar com Deus. E a grande beleza do texto sagrado é que o Deus Santo, o Deus perfeito, o Deus Todo-Poderoso, aceita o seu profeta reclamar. Abacuque vai conversar com Deus, e eu chamo você também para ler isso. Olha comigo o que está escrito no livro do profeta Abacuque. Vou achar Abacuque aqui na minha Bíblia, né, irmão? Que ele sumiu da minha Bíblia aqui, mas vou achar ele. Capítulo de número 1. Olha o que o Abacuque fala, veja bem: até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que tragas a salvação? Olha essa pergunta que o Abacuque faz para Deus: por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, há luto e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece, a justiça nunca prevalece, os ímpios prejudicam os justos, e assim a justiça é pervertida. Versículo de número 13. Olha a outra pergunta que Abacuque faz: teus olhos são tão puros que não suporta ver o mal? Não podes tolerar a maldade, então por que toleras o perverso? Ele está irritado, ele está indignado. Senhor, será que aí em cima o Senhor não consegue ver o que está acontecendo aqui? Porque aqui, Senhor, os que estão correndo com velocidade nem sempre estão ganhando. Os que têm discernimento não estão em posições de vantagem. Os que temem o teu nome estão ficando para trás. Há uma grande conspiração acontecendo aqui. Será que o Senhor não vê? É a crise do justo. E eu confesso, irmão, de vez em quando essa crise se abate sobre nós. Quando a gente olha, desculpa, irmão, eu não tenho apreço por esses homens, esses políticos, homens que roubam, homens que enganam e que estão por aí debochando da justiça, debochando do povo. Homens iníquos, mas não é só aqui, isso está mundo afora. Veja Venezuela, Nicarágua, Rússia e outros tantos países que, se nós fôssemos ficar falando aqui, o tempo nos faltaria para falar. E todas essas perversidades estão acontecendo. A igreja sendo castigada em muitos desses lugares, em muitas dessas nações. Esse grande colapso acontecendo. E o que a gente faz diante de todo esse dilema?
O Salomão, ele não encontra uma resposta para isso. Ele não tem uma resposta para isso. Essa resposta, ela se dá quando nós corrigimos os nossos olhos. E nesta noite eu quero informar a você que eu e você precisamos corrigir os nossos olhos. E o que é corrigir os nossos olhos? É deixar de ver a nossa vida em uma perspectiva momentânea, de que as coisas acontecem apenas dentro de um campo natural. Não é assim. Nós não somos materialistas. Nós não acreditamos que ao morrermos tudo se acaba e nós seremos sentenciados tal qual o ímpio e o justo sobre o mesmo destino. Nós não acreditamos assim. Nós temos uma outra perspectiva de vida. Nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Nós não andamos na perspectiva de que as coisas aqui têm uma palavra final. Não, nós acreditamos que tudo aqui vai passar. O apóstolo Pedro nos escreveu dizendo que toda a glória humana é como a flor da erva. Ela cresce, aparece, vem um vento, murcha ela, e daqui a pouco ela desaparece. Foi assim que o Abacuque foi curado. Porque enquanto o Abacuque estava olhando para os ímpios, vendo a vida deles saudáveis, prósperos, ele estava entrando num grande aspiral de tristeza e de angústia, mas de repente a palavra de Deus diz que ele escreve: até que eu entrei no santuário de Deus. E quando eu entrei no santuário de Deus, eu percebi o fim deles. E aí é que tudo muda. Porque o fim deles não será como o nosso fim. Alô? O profeta Zacarias, ele disse: outra vez vocês verão a diferença. Que diferença é essa? Daquele que serve e daquele que não serve. Porque quando o sol da justiça brilhar sobre este mundo, o justo será devidamente recompensado. Haverá uma grande distinção entre aqueles que temem a Deus e entre aqueles que não temem a Deus. Por isso, organize o seu pensamento, organize a sua perspectiva, o seu olhar com relação à vida. E pare de olhar para a vida apenas na perspectiva humana. Porque você tem o que muitas pessoas um dia gostarão de ter: esperança, paz e, sobretudo, a plena salvação dada por Jesus Cristo, o nosso Senhor. E é interessante nós pensarmos a respeito disso, porque nas palavras de Jesus, e eu já falei esses dias a respeito disso aqui com vocês, Jesus conta-nos um acontecimento da morte de um homem rico e a morte de um mendigo, cujo seu nome era Lázaro. Veja como funcionam as coisas na perspectiva do reino de Deus. O rico não tem nome, mas na perspectiva de Deus, do reino, o pobre tem um nome, e ele chama Lázaro. Na perspectiva do reino, aquele homem, quando ele morre, os céus o recebem, os anjos vêm como comitiva para o levar à presença do Pai. E lá ele tem um respaldo
de ter vivido uma vida correta aqui. No contraponto dessa história, tem um rico que vai para um lugar de tormento e de sofrimento. Quando ele morre, tudo que ele possuía não valeu de absolutamente nada. Ele não pôde comprar um palmo sequer de tranquilidade para a eternidade. Ele não conseguiu comprar um minuto de sossego para a sua consciência na eternidade. Ele não conseguiu garantir um lugar diante dos justos. O fim dele foi um fim trágico. Por isso nós precisamos corrigir, repito, a nossa maneira de enxergar a vida. Nós precisamos mudar a postura de como nós olhamos o mundo. Deixe-me dizer, na perspectiva do mundo, nós somos pobres. Na perspectiva do mundo, nós não temos valor algum. Na perspectiva do mundo, nós somos retrógrados. Na perspectiva do mundo, nós estamos atrasados. Na perspectiva do mundo, nós não temos valor algum. Mas diante da perspectiva do reino de Deus, nós somos o grupo dos bem-aventurados. Bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados que têm fome, bem-aventurados que têm sede, bem-aventurados que são perseguidos. Na perspectiva do reino, nós temos uma outra recompensa. E nós precisamos corrigir isso, sabe para quê? Para que a gente não venha ser tomado de um desespero profundo e contaminar o nosso coração ao longo da nossa caminhada. Eu preguei aqui no domingo aos irmãos sobre a vida de Elias, quando ele olha e vê a sentença que Jezabel dá nele, daqui a pouco ele está ali depressivo e querendo entregar os pontos. Tudo isso porque muitas vezes nós estamos olhando a vida com lentes erradas. Eu gosto muito, irmãos, quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo. Nós falamos muito sobre ele alguns dias atrás, inclusive na nossa sede, porque tivemos um estudo sobre a carta aos Filipenses, e eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho sobre como o apóstolo Paulo, ele administrava os eventos da vida. Versículo de número 12 do capítulo 1. Nós encontramos o apóstolo Paulo escrevendo esta carta, só para você ter aí a sua mente situada com tudo isso. Ele escreve esta carta de uma prisão. Ele está preso. E estando o apóstolo preso, ele teria muitos motivos para baixar a cabeça, para entregar os pontos. A perseguição era ferrenha no tempo em que ele escreve essa carta. Mas olha como ele lê os acontecimentos da sua vida. Versículo de número 12, capítulo 1. Filipenses. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo.
Quais são os acontecimentos que o apóstolo Paulo está falando a respeito da sua vida? Ele está fazendo literalmente um relato de toda a sua trajetória: prisões, açoites, calúnias, abandono, fome, naufrágios, perseguições, injustiças, maus tratos. Todas estas coisas, o apóstolo Paulo olha para isso, e ele poderia talvez olhar para qualquer atleta daquela época, que vivia de maneira imoral, tal qual nos nossos dias. Ele poderia olhar para qualquer senador romano, para qualquer político, e fazer uma comparação: por que que eu estou aqui vivendo desta maneira, enquanto essas pessoas estão vivendo assim tão folgadamente? O apóstolo Paulo não faz essas comparações. Ele olha para a sua vida, diante de todos esses acontecimentos que eu acabei de mencionar. O apóstolo Paulo levou 5 vezes açoites. Foram 195 açoites sobre ele. Ele foi muitas vezes espancado. Ele diz que ele passou fome. Ele diz que ele teve sede, horas de noites em vigílias. Esse homem sofreu, mas a maneira como ele olha a vida é com esta perspectiva: tudo isso contribuiu. Contribuiu com o quê? Com o evangelho. Porque todas as pessoas estão olhando para mim e percebendo que eu não estou aqui, porque ninguém suportaria suportar o que eu suporto, se não for por uma causa tão digna e tão santa. Ele olha e disse assim: ó, essas pessoas estão aqui olhando para mim e dizendo: olha o comportamento desse homem. Esse homem só pode estar sofrendo por uma causa que está acima da nossa compreensão. Então, para ele, todos esses acontecimentos da vida não o abalam, não o demove do seu lugar, não o tira do seu lugar, não faz com que ele lance os pontos, mas pelo contrário, amplia as convicções de que ele está fazendo uma caminhada correta e verdadeira. Eu gostaria, amados irmãos, de, em rápidas palavras, dizer que diante de todas estas coisas, nós precisamos, quando nos depararmos com estas crises, focarmos naquilo que nós possuímos em Cristo Jesus. E isso não é uma visão escapista. Isto não é uma visão diminuta da nossa maneira de crer. Não, esta é a perspectiva correta de lidarmos com a vida. Porque se nós olharmos para este mundo, querendo competir com o mundo e com as pessoas que estão vivendo aqui nesse mundo, nós entraremos numa profunda frustração, em uma profunda depressão. Quantos crentes, irmãos, estão olhando para as suas vidas, estão se lançando a perigos, a riscos, porque não conseguem olhar para a vida com contentamento diante daquilo que Cristo já fez por mim e por você. Nós estamos tendo um aumento contundente, irmãos, de pessoas dentro da igreja, buscando muitas aventuras por aí, aventuras fora do casamento, aventuras em jogos, aventuras em vícios, aventuras de todas as formas, de todas as maneiras. Sabe por quê? Porque essas pessoas estão enviesadas, elas não conseguem olhar para a vida na perspectiva do que a palavra de Deus requer de nós. Ainda na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, esse escritor, esse servo de Deus, ele nos ensina a maneira como nós devemos lidar com a vida. Capítulo de número 4, versículo de número 12,
E nós temos sempre falado sobre isso, mas nunca é demais trazer à memória. Filipenses capítulo de número 4, versículo de número 12, ele disse assim: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e em qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. O que Paulo está nos ensinando? Paulo está nos ensinando a olhar a vida dentro da perspectiva correta, com contentamento, com gratidão, com alegria, diante de tudo aquilo que nós já temos recebido do Senhor, e sabendo que em toda e em qualquer situação, o Senhor não se afasta de nós. Sabe por quê, que, irmãos, é importante dizermos algumas coisas a respeito disso? Porque no novo evangelho, no evangelho híbrido que nós estamos vendo ser pregado por aí, crente não passa prova, crente não fica desempregado, crente não fica doente, crente não entra em crise, crente não é pobre. Se é pobre, é falta de fé, é porque não fez o voto correto, é porque não acreditou. Aí precisa fortalecer através de campanhas e campanhas e campanhas, e isso não tem fim, porque são pessoas inescrupulosas que estão usando a vida das pessoas para alcançar os seus próprios benefícios. Agora, diante do evangelho de Jesus Cristo, o que nós percebemos é o seguinte: se estou pobre, mas estou com Deus, certamente haverá suficiência da graça de Deus para me fazer passar por esse momento. Se estou doente, receberei de Deus também a suficiência da sua graça para viver esse momento de enfermidade. Se estou desempregado, receberei a suficiência da graça para passar também por esse momento. Se porventura as coisas mudam, é o mesmo Deus que continua comigo, me direcionando, me conduzindo, e a graça sendo importa como as coisas aqui vão ficar, porque logo, logo a minha cidade será revelada, os portais eternos serão abertos, e nós adentraremos naquela cidade cujo autor e construtor é o próprio Deus, e é isto que certamente nos mantém firmes diante dos dias maus. Nós precisamos revisar completamente a nossa maneira de enxergar a vida. Eu encerro, irmãos, as minhas palavras, lembrando mais uma vez as palavras do apóstolo Paulo. Que palavras são estas? Se nós esperarmos de Deus somente aqui nessa vida, preste atenção, nós somos miseráveis entre todos. Deixa eu dizer, é normal que o ímpio queira tudo desta vida, é normal, porque para ele, a vida dele acaba quando ele desce à sepultura. A grande questão aqui, eles estão enganados duas vezes, né? A vida não acaba na sepultura, e depois da sepultura segue-se a eternidade, e a alma vive para a eternidade, e a eternidade ela pode ter dois destinos, um com Cristo e outro sem Cristo. Com Cristo será maravilhoso, com Cristo será tenebroso e terrível. Eles, é normal que eles queiram tudo que tem aqui, e é por isso que nós estamos vendo, irmãos, esses dias eu estava lendo uma matéria,
de alguns homens ricos, bilionários, que estão mandando clonar as suas células, troncos, para poder, eles acreditam que a ciência vai dar a eles a imortalidade, e eles investem fortunas e bilhões em pesquisas, acreditando que isso um dia vai acontecer. Lê do engano. O homem vai viver eternamente com Cristo ou sem Cristo. Os homens terão um fatal encontro com a morte. Os crentes terão um gracioso encontro com a morte. A morte para nós não é um problema. A morte para nós é um passaporte. É quando nós entregamos o nosso passaporte e rumamos em direção àquilo tudo que a palavra de Deus tem descrito ao nosso respeito. Por isso, corrija os seus olhos. Não é porque as coisas aqui não têm andado de acordo com o que você pensa e deseja. Corrija os seus olhos e comece a entender que nós, os cristãos, temos uma herança, que ela não tem a ver com ouro, não tem a ver com prata, não tem a ver com dólar, com euro, com bitcoin, não tem a ver com terreno bom, com casa na praia, com vista para o bosque. Não. A nossa herança é uma herança incorruptível, incontaminável, indestrutível, aquilo que não subiu ao nosso coração, que olho humano não pôde ver, que ninguém pôde compreender e perceber, é aquilo que o Senhor tem reservado para aqueles que nele esperam. Guarde o seu coração com estas palavras, que o Espírito Santo nos ajude a assim andarmos para a glória e louvor do seu nome.